Olá pessoal, aqui quem fala é o Luan, líder institucional do Núcleo Campinas, e hoje neste vídeo curso nós falaremos sobre investimentos estratégicos e inovação. É importante citar que todo esse vídeo curso foi pensado bastante na situação em que nós estamos vivendo hoje, que é contexto de pandemia causado pelo coronavírus, então para realizar todo esse conteúdo aqui, nós levamos em consideração as principais dores e demandas que todos os empresários e empreendedores têm hoje em dia. Para a gente entender melhor quem que está falando, quem que está apresentando esse curso para vocês, eu vou falar um pouco do Núcleo Campinas, que é a organização da qual eu faço parte. O Núcleo Campinas é uma organização responsável por representar, conectar e potencializar o movimento Empresa Júnior na região de Campinas. Mas, Luan, o que é uma empresa júnior? Eu vou apresentar um pouco mais para frente para vocês entenderem o trabalho que nós realizamos e por que nós podemos falar de investimentos estratégicos e inovação. É uma organização que representa mais de 41 empresas juniores na nossa região, em 8 cidades, representando aí uma rede de mais de 1.200 empresários juniores em 9 instituições de ensino superior diferentes. Nós estamos nessas cidades que você pode ver aí no canto inferior esquerdo. Falando um pouco dos resultados do movimento Empresa Júnior na região de Campinas, no ano passado nós tivemos aí um faturamento em projetos vendidos, em serviços oferecidos de 1,7 milhões de reais, feitos por mais de 600 projetos. Em 2020, até agora, o nosso faturamento já ultrapassou 1,3 milhões de reais por mais de 400 projetos. Então, vocês podem ver através disso que nós conseguimos superar a pandemia. Tivemos nosso período de dificuldade, mas conseguimos nos adaptar. Então, a gente está falando aqui de um movimento que conseguiu se inovar durante essa pandemia para conseguir estar realizando seus projetos e vendendo esses serviços para a sociedade. O movimento Empresa Júnior, a gente falando do contexto brasileiro, é um movimento que arrecadou mais de 45 milhões de reais e investiu no empreendedorismo jovem. Uma empresa júnior é uma organização sem fins lucrativos formada por alunos de graduação, em que todos os lucros que são captados são investidos na própria capacitação dos membros e infraestrutura da empresa júnior. Então, para entender um pouco melhor, uma empresa júnior é uma organização que está vinculada à instituição de ensino superior e é formada por alunos daquele curso. Então, desde já é importante ressaltar que empresas juniores também são segmentadas de acordo com a sua área de atuação e de acordo com o seu curso. Por exemplo, eu venho de uma empresa júnior do curso de Engenharia Elétrica, então nós realizamos serviços e produtos na área de Engenharia Elétrica. Quais são as dores que queremos trazer aqui e que queremos entender dos empreendedores e dos empresários que podem estar assistindo esse vídeo, Quais são as nossas dores? Então, quais são os desafios que todas as empresas estão tendo que enfrentar durante a pandemia? Para entender isso, é interessante a gente se fazer algumas perguntas, Então, por exemplo, você já mapeou os processos da sua empresa? Você sabe quanto tempo você gasta com os processos da sua empresa? E quais os custos das operações da sua empresa? Você já pensou quanto eles atrasam na sua produção? Então a gente está falando aqui de processos, de operações, que é tudo aquilo que move a sua empresa, Então, querendo ou não, tudo que acontece dentro da sua empresa, seja um processo produtivo, seja uma venda, ele inclui aí processos de decisão, funcionamento de engrenagens dentro da sua empresa, seja essas engrenagens, questões de estrutura, questões de organograma, tudo aquilo que é o caminho percorrido desde a concepção da ideia do seu serviço, do seu produto, até a execução dele, e eventual venda dele ou oferecimento dele para o seu cliente. Então, todos esses caminhos é interessante a gente mapear dentro da sua empresa hoje, porque todos esses caminhos têm um custo, seja ele um custo de tempo ou um custo em valor monetário. Então, sabendo que as empresas estão passando por diversas dificuldades financeiras, é muito importante a gente entender quais são esses processos dentro da nossa empresa e que tipo de custos eles podem estar gerando e se nós podemos, de alguma forma, otimizar isso,
Uma outra pergunta muito interessante que a gente tem que trazer aqui é o quanto você já investiu seu tempo e dinheiro em adaptar a sua empresa a esse contexto. Né? Então, a gente vai falar bastante aí de planejamento, de investir em inovação. Então, eu trouxe aí uma frase do presidente do Sebrae, Carlos Melles, que é: as principais lições que a crise deixa para o empreendedor brasileiro são a importância do planejamento, da qualificação da gestão e do investimento em inovação. Então, como eu posso diagnosticar os gargalos nos meus processos, né? Então, de que forma eu consigo entender que operações e processos dentro da minha empresa estão demandando custo e tempo excessivamente diante dessa crise, ou seja, que processos e operações estão demandando muito tempo, muito dinheiro e que a gente não pode arcar com esses custos sabendo que a gente está num período tanto difícil economicamente falando, né? Para embasar nossa discussão aqui e trazer bastante coisas úteis e pragmáticas, objetivas para todos vocês que assistem esse vídeo trazerem no dia a dia da sua empresa e melhorarem ela de alguma forma, são 3 diagraminhas. Um diagrama é o diagrama de Ishikawa, que é um diagrama que a gente consegue utilizar para mapear os processos da nossa empresa, entender o que causa uma possível demora, um possível gargalo de dinheiro que está fazendo com que o nosso processo produtivo ou o nosso serviço tenha um custo muito alto, né? O diagrama de tempo por importância, ele é como se fosse uma matriz em que a gente pode entender onde investir melhor o nosso dinheiro, o dinheiro da pessoa que está assistindo esse vídeo. E um outro diagrama é o diagrama de custo por importância, né? Que a gente pode utilizar ele para entender onde eu consigo otimizar os processos da minha empresa e utilizar do planejamento financeiro para fazer isso também. Aqui nós vemos o diagrama de Ishikawa, também conhecido por diagrama espinha de peixe, né? Você pode entender por que através dessa imagem. Bom, basicamente nós temos que levantar alguns pontos, né? Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender para utilizar esse diagrama é qual que é o efeito que nós estamos tentando entender. Então, do ponto de vista de processos, de otimização de operações dentro da nossa empresa, visando aí cortar gastos e conseguir fazer as coisas de uma maneira mais rápida também, a gente pode levantar essas perguntas, né? Por que não estou vendendo mais? Por que tem o custo operacional que tenho hoje? Então, são efeitos que a gente pode tentar estudar. Assim, o que está acontecendo dentro da minha empresa que faz o meu produto ou o meu serviço ser caro demais para o mercado que eu estou tentando atingir? Né? E por que talvez algum tipo de processo dentro da minha empresa está me impedindo de vender mais? Então, esse diagrama serve para guiar a gente a entender esses efeitos. Então, vamos para o primeiro eixo, né, que é o método. O eixo em que exploramos como as coisas são feitas dentro da sua empresa. Então, como você produz, como você vende mais, como você atende aos seus clientes. Então, qual que é a metodologia que você usa para alcançar seus clientes e está produzindo, seja lá o que for que você produz ou que você oferece em seus serviços. Então, é interessante aqui a gente levantar quaisquer tipos de causas que estão, de alguma forma, atrapalhando o nosso método. Então, às vezes é um método antiquado, ele não está nem um pouco voltado para o serviço digital. Então, são coisas que a gente pode levantar nesse eixo. O eixo de mão de obra, né? Então, a gente tem que levantar aqui pontos de, por exemplo, qual o gasto que você tem hoje com seus colaboradores, se você tem algum tipo de problema com seus colaboradores, qual a função que cada um desempenha. Então, é importante a gente entender aqui, através desse eixo, de que forma a gente está investindo o nosso dinheiro em mão de obra e até que ponto a gente está tendo um retorno positivo através desse investimento. Né? O eixo de material, a gente entende aqui o nosso custo através do material, não? Então, independentemente do serviço, do produto que você vende, você tem algum custo com material. É interessante a gente entender problemáticas como, por exemplo, você está buscando o seu material pelos fornecedores certos? Você está comprando os materiais mais adequados ou você está, às vezes, comprando material que é caro demais para o tipo de serviço que você fornece? No eixo de medida, né? É interessante a gente medir o mais objetivamente possível, né? Então, colocar numericamente aí dinheiro, tempo que você gasta com cada ação dentro da sua empresa. Então, se a sua empresa, por exemplo, envolve o transporte de um produto de um lugar até outro,
É interessante você levantar aqui quanto dinheiro você está gastando nesse transporte, quanto tempo você gasta nesse seu transporte, para mais para frente a gente entender se não tem como otimizar o tempo desse transporte, otimizar o custo que você está levando em cima dele. O eixo de meio ambiente, né? Nós temos aí, por exemplo, problemáticas de qual o seu gasto com o seu ecossistema. É interessante você trazer aqui problemáticas relacionadas a espaço, relacionadas a clima. Então, por exemplo, o espaço que eu utilizo hoje no meu serviço, ele não é adequado, ele é muito pequeno. Não sei se eu posso comprar um espaço maior, não sei se isso vai ser um investimento que vai valer a pena. Então é interessante trazer todas essas causas de um possível incômodo que está causando para você, que pode causar esse efeito também de um processo muito cheio, um processo que está atrasando a capacidade da sua empresa de vender e está gerando mais lucro. E o último eixo é o eixo da máquina, né? Então, o equipamento que você usa hoje, ele traz gastos para você, seja lá que tipo de equipamento você utiliza. Então, a gente pode estar falando desde um simples computador até uma máquina, né? Então, ele te traz dor de cabeça, essa máquina, esse equipamento? Até que ponto vale a pena você de fato trocar ele, investir em um novo? Então é interessante você trazer todas essas suas dores para esse diagrama de forma a deixar ele totalmente visual. Então, de fato, tente imprimir essa imagem, você facilmente consegue encontrar ela no Google, e faça esse diagrama, escreva todas essas causas que a gente estava conversando aqui. Você mapeando todos esses processos e operações dentro da sua empresa, é muito interessante agora você de fato utilizar esse diagrama para entender quanto tempo eles estão custando para você, em questão de tempo, quanto que eles estão demandando da sua atenção e da sua empresa, né? E também entender qual que é a importância desses processos. Então a gente vai pegar todas aquelas causas, todos aqueles processos que você listou no diagrama anterior, e a gente vai colocar nessa matriz, né? Então, a ideia é que a gente consiga destrinchar todo o caminho de serviço e de produto dentro da sua empresa nessa matriz. Você vai, de fato, selecionar cada causa e colocar nesse diagrama aí de acordo com o que faz mais sentido, né? Então, eu tenho, por exemplo, algum serviço, algum produto, algum processo, seja o que for, que tenha grande importância e ele tenha pouco tempo para ser executado, ele demande pouco tempo do meu processo produtivo, da minha atenção, seja o que for. Então, eu vou selecionar ele ali no quadrante que está de acordo com essa questão de grande importância em pouco tempo, né? Então, a gente selecionando tudo isso e posicionando todos esses processos dentro dessa matriz, a gente vai começar a analisar o que cada coisa significa, né? Então, se nós temos, por exemplo, um processo que está ali no quadrante de grande importância e pouco tempo, né, pouco custo de tempo, esses processos são os que requerem nossa ação imediata, porque eles são de grande importância e você não vai precisar de muito tempo para realizar ele. Então, eles dispensam investimento, eles simplesmente requerem que você realize eles imediatamente. Se ele está posicionado ali no quadrante de grande importância e grande custo de tempo, como esse processo ele tem grande importância, mas demanda justamente muito tempo, significa que você deve investir justamente em otimização de processos, porque se ele tem grande importância, com certeza é um processo vital para sua empresa e que você realiza ele com um certo grau de frequência. Então, como ele tem um grande custo de tempo, você vai ter bastante tempo sendo gasto nesse processo, né? Então, a ideia é que você consiga otimizar esse processo, já que ele é de grande importância e de grande recorrência dentro da sua empresa. Então, fazendo esse processo de otimização, que a gente vai estar detalhando um pouco mais para frente, você vai conseguir aumentar a sua produtividade em função do tempo, ou seja, você vai ser mais produtivo por unidade de tempo. Agora analisando a linha ali de baixa importância, né? Então aí se o processo que você posicionou ali, ele está no quadrante de pouca importância e baixo custo de tempo, então você não deve gastar muito a sua atenção com isso, então busque eliminar ou colocar ele em stand-by,
né? Então, nós estamos falando aí de processos que, se você puder eliminar, ele não é essencial à sua empresa, você corte ele, porque assim, dessa forma você vai gastar menos tempo com ele. E se você não puder eliminar, você bota ele simplesmente em stand-by, né? Então, analisando agora o quadrante de pouca importância e grande custo de tempo, são processos que, se você não puder dispensar e eliminar como os que a gente selecionou no anterior, então a ideia é que você consiga investir em terceirização, porque não vale a pena você ficar gastando o seu tempo, o tempo da sua empresa, para realizar esses processos, sendo que eles não têm muito retorno, né? Então a ideia é que você invista em terceirização, e a gente vai entender mais para frente como que essa terceirização, por mais que tenha um custo por si só, vai gerar mais retorno para sua empresa. É por isso que a gente chama isso de investimento estratégico, né? Agora vamos analisar um outro diagrama muito interessante, que é o diagrama de dinheiro por importância, né? Então, o diagrama de custo monetário por importância. Ele é muito parecido com o anterior, então eu vou buscar passar por ele de uma maneira mais rápida, né? Então, a ideia é que a gente pegue todos os processos que a gente destrinchou lá no diagrama de Ishikawa e também posicione eles nesse diagrama, nessa matriz. Então, o quadrante que tem alta importância e baixo custo financeiro são os processos que requerem atenção imediata e também dispensam maiores atenções. Basta você fazer eles, já que eles também não têm muito custo. O quadrante de alto custo e alta importância são de grande importância, você não pode deixar de fazer eles, mas eles demandam muitos gastos. Então seria perfeito para você, empreendedor ou empresário, você conseguir diminuir o gasto em cima desse processo, porque ele é de grande recorrência na sua empresa. Então, aqui você deve investir em otimização de processos. Então, por exemplo, você investir em otimizar uma possível rota produtiva, como a gente citou naquele exemplo de um transporte de um produto de um lugar para outro, né? Então, se você conseguir investir de uma forma a otimizar esse caminho que seu produto faz, né, gerando menos custo e também menos custo de tempo, né, custo financeiro e de tempo, seria perfeito, porque dessa forma você estaria gastando muito menos dinheiro e pode usar esse dinheiro para investir em coisas que vão te trazer mais retorno. A gente analisando agora o quadrante de pouca importância e baixo custo financeiro, é justamente nesse quadrante que você também não deve gastar a sua atenção. Então, se puder eliminar, elimine. Se você não puder eliminar, porque ele continua sendo, de alguma forma, importante na sua empresa, por mais que tenha uma baixa importância, então você coloca ele em stand-by e você delega ele para fazer depois, né? Você deixa ele para fazer depois. Se ele tem baixa importância e alto custo, e são processos que você não pode dispensar porque eles ainda têm uma certa relevância na sua empresa, então o ideal é você cortar esses gastos, né? Então você vai tentar o máximo possível enxugar toda a sua empresa, que todos os processos que estão posicionados nesse quadrante, se você conseguir enxugar ele de qualquer forma, ser austero no sentido de cortar os gastos que não são essenciais para o momento, não são urgentes para o momento, você vai sim trazer uma certa economia para sua empresa, que, como a gente vai apresentar depois, vai ser essencial para você conseguir garantir a sobrevivência da sua empresa e o crescimento dela durante essa pandemia. E qual é a importância do planejamento financeiro dentro desse diagrama? Aqui a gente consegue destrinchar melhor o custo de cada processo, né? Então é muito interessante que, juntamente com cada processo que você for colocar nesse diagrama, você coloque o custo dele, né? Então, sabendo tudo que a gente falou agora há pouco e, né, sabendo todos os cortes de gastos que você pode ter e todas as otimizações que você pode fazer, é interessante mapear tudo isso e entender o quanto dinheiro você está economizando, né? Então, em cima disso, é interessante também ter um planejamento financeiro que faça você saber onde investir o dinheiro que você vai estar ganhando, ou melhor, economizando, né? Então, planeje quanto dinheiro você deve gastar para otimizar processos e quanto você vai economizar com isso ao longo do tempo, né? Então,
Qualquer serviço que você for buscar de otimização de processos, ele vai ter com certeza um custo, mas através de um planejamento financeiro você consegue entender depois de quanto tempo você vai reaver o investimento que você fez nessa otimização, e a partir disso você vai só lucrar, sabendo que os seus processos agora estão muito mais enxutos e demandam pouco tempo ou pouco dinheiro. Aqui a gente vai trazer um pouco de bônus, né? Afinal, esse vídeo curso não pode ser muito longo, mas a gente vai falar aqui de inovação, né? Então, quanto que vale a pena investir em inovação nesse contexto, né? Quanto você deve investir? De que forma isso consegue ajudar a minha empresa a captar mais, né? Então, essas são algumas perguntas que servem para a gente explorar melhor um pouco dessa problemática, né? Então, de que forma o seu mercado teve uma readaptação para o contexto atual? A sua empresa se preparou para essa readaptação ou você ainda está penando um pouco para fazer essa readaptação? O seu cliente ele possui as mesmas práticas produtivas de consumo? Se não, quais mudaram? Como você pode entender o que seu cliente está comprando nesse momento, como ele está comprando e se a sua empresa está ligada com isso ou se de alguma forma ela consegue alcançar essas demandas do cliente, né? Então, um outro ponto bastante interessante da gente levantar aqui, qual que é o diferencial que a sua empresa vai ter a partir desse momento? Qual que é o diferencial do seu serviço, do seu produto a partir de agora? Como que a gente responde a essas problemáticas, né? A gente está tratando aqui basicamente de modelo de negócio e de proposta de valor. O modelo de negócio ele vai estar gerindo basicamente ali a adaptação da sua empresa ao contexto de mercado. Então é muito provável que alguns de vocês já conheçam esse canvas de modelo de negócio, mas é muito interessante no meio dessa pandemia você voltar nele e entender de que forma vocês conseguem utilizar ele para adaptar a sua empresa ao mercado. Né? De que forma eu preciso mudar o meu modelo de negócio de acordo com alguma possível mudança na forma de vender ou na forma de produzir, ou alguma mudança talvez no produto que nós estamos vendendo, né? De que forma eu consigo utilizar esse canvas, esse diagrama, para adaptar a minha empresa a esse mercado que mudou com certeza nessa pandemia. Né? Então você consegue utilizar esse canvas, esse diagrama e entender como ele funciona através desse link aí, bit.ly/businessmodelcanva. Ele vai te direcionar para um vídeo explicativo, para um PDF em que você consegue baixar e utilizar esse diagrama. Um outro diagrama importante também é o Value Proposition Canvas, que é o canvas de proposta de valor, que através desse canvas você consegue entender as características do seu cliente e como você consegue atender esse cliente. Então, quais são os hábitos de consumo desse cliente, quais são as dores deles que você possivelmente pode estar atendendo, né? E oferecendo algum tipo de solução. Tudo isso você consegue entender utilizando desse canvas. Então, saiba como utilizar esse canvas nesse bit.ly que está aí, bit.ly/Value Proposition Canvas. Como as empresas juniores conseguem te ajudar, né? Então, nós somos formados por empresas que atuam nos diversos segmentos de mercado. Então, aqui nós estamos falando de um segmento de mercado mais voltado para a área de business, né? Então, estamos falando aí de uma área financeira, uma área de engenharia de produção, talvez, uma área de administração, de seu negócio, gestão, tudo mais, recursos humanos. Então, o Núcleo Campinas, como eu falei, é formado por mais de 40 empresas juniores, então você pode acessar esse portfólio que está aí, bit.ly/portfólio Nuca, para entender um pouco do nosso portfólio, quais são os serviços que nós temos e de que forma nós podemos te ajudar. Né? É interessante ressaltar que nós estamos bastante focados no meio dessa pandemia a auxiliar pequenos negócios e até grandes negócios quando for preciso, porque as empresas juniores oferecem serviços abaixo do preço de mercado, uma vez que é formada por alunos de graduação e porque também não tem objetivos de lucro, né? Uma organização sem fins lucrativos. E se você gostar, se você tiver algum interesse em que uma empresa júnior te ajude em qualquer dessas problemáticas que a gente levantou ao longo desse mini curso, então peça um diagnóstico do seu problema, um diagnóstico da sua dor e da sua empresa.
grátis em bit.ly/conheça-o-mej. Então, acesse esse link, converse com o MJ, entenda como as empresas juniores conseguem te ajudar a fazer um planejamento estratégico. Se você ficou com alguma dúvida de que forma eu consigo otimizar um processo da minha empresa, que muitas vezes consegue ser uma coisa bastante complexa, acesse esse link, peça um serviço, um diagnóstico e entenda como você pode otimizar isso. Essa foi uma apresentação um tanto rápida, foi um mini curso que a gente pensou só para dar algumas dicas e alguns direcionamentos para vocês que possam estar precisando. Aqui estão as informações de contato, se você precisar de alguma ajuda, pode me chamar, não tem o menor problema. Desde já eu agradeço. Obrigado e boa sorte a todos.